Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre transporte de solutos. Esse gráfico aqui ajuda muito a gente a entender diversos aspectos ligados à regulação da entrada e saída de solutos. Tá? Vou explicar com calma porque ajuda a gente a entender diversos conceitos. Então é o seguinte, eu tenho aqui no eixo X um potencial de membrana, que eu comentei na aula passada, que é formado sempre que ocorre diferenças de cargas elétricas entre a parte externa, a célula, e a parte interna, mas pode ser também com relação a qualquer outro compartimento celular, tá? Mas no caso desse exemplo aqui, é com relação ao ambiente externo e ao interno, ou seja, ao citoplasma da célula. Então eu tenho aqui, né, voltagem. Os valores negativos aqui indicam que predominam cargas elétricas do lado externo e os valores positivos do outro lado da figura indicam que predominam cargas negativas do lado externo. Tá? Então, seria o inverso do que eu expliquei na aula anterior, tá? Mas essa situação aqui pode ocorrer também de acordo com a necessidade celular para absorção ou para a saída de alguns elementos químicos. E no eixo Y, a gente tem corrente, como se fosse corrente elétrica, que está inclusive medida aqui em picoamperes, né? Ou seja, é muito semelhante aos conceitos lá de eletricidade, que provavelmente vocês já estudaram. No caso quando a corrente ela assume valores negativos, isso significa que o soluto, ele está saindo do meio externo para o interior da célula. Isso é padrão, tá? Não importa qual a carga elétrica, pode ser que seja um soluto com carga positiva ou negativa. Por padronização, se considera que quando os valores são negativos, o soluto está vindo do meio externo para o meio interno. E quando os valores são positivos, que é o que está aqui acima do zero, significa que o soluto está saindo da célula. Ok? Então, esse exemplo aqui ele foi feito levando em conta potássio, considerando valores externos e valores internos típicos de uma célula vegetal e típicos de um meio em que essa célula da raiz, no caso aqui, estaria absorvendo potássio. Detalhes sobre esses cálculos vocês encontram lá no livro, mas eu não quero me apegar muito aos cálculos não, eu quero só que o importante aqui para nós é apenas compreender esses conceitos. Mas isso aqui foi obtido através de valores experimentais, tá? Então, para chegar nesse cálculo, a gente tem que considerar uma determinada concentração externa de um soluto, tem que determinar uma determinada concentração interna e tem que determinar também o potencial da membrana. E o que, na verdade, como a gente está levando em conta aqui o potássio, então eu tenho que levar em conta também as cargas elétricas. Ou seja, é o conceito de potencial eletroquímico que eu comentei na aula passada. Então eu tenho que saber qual que é a energia química do potássio do lado externo da célula e do lado interno, e também o potencial de membrana para entender se ele vai estar entrando ou saindo da célula. Então, por exemplo, no caso da linha que está em azul aqui, isso indica movimento de entrada de potássio a partir de aproximadamente menos 60 milivolts de potencial de membrana. Ou seja, quando o potencial de membrana está negativo, a partir desse ponto aqui, e cada vez vai ficando mais negativo, isso significa que mais potássio vai entrando na célula. Por que potássio entra? Porque, eu até expliquei na aula passada, né? Nesse caso aqui, pode até ser que a concentração externa seja menor do que a concentração interna, mas como o potássio tem carga positiva, a partir do momento que a diferença, né, ou seja, a parte interna vai ficando cada vez mais negativa em relação à parte externa, a tendência é que elementos com carga positiva vão entrando com mais intensidade. E aí vai aumentando o valor aqui da corrente. Ok? A partir de um determinado ponto, então de menos 60, quando isso vai aumentando, a tendência é que o potássio saia da célula para o meio externo. E aí, por quê? Porque aí a gente vai estar levando em conta a concentração de potássio no interior da célula, que tende a ser maior,
e as cargas elétricas, tá? E, é claro, levando em conta também esses valores no meio externo. Então vamos lá, né? Isso aqui são valores calculados que deveriam estar ocorrendo se simplesmente o potássio pudesse atravessar livremente a membrana plasmática. Só que na prática, né, a gente sabe que existem proteínas que regulam esse processo. Mas se a gente levar em consideração apenas valores teóricos, valores calculados, que aí a gente chegaria nesse esquema aqui, nessa linha reta, né, de entrada ou de saída de potássio. Esse ponto aqui, chamado de EK, ele é o ponto de equilíbrio, chamado equilíbrio de Nernst. Isso vai ser calculado de acordo com as cargas elétricas e a concentração do soluto no meio externo e no meio interno, e também potencial de membrana, tá? Então tem detalhes sobre essa fórmula lá no livro. Como eu falei, o importante aqui é só para a gente entender a regulação do transporte. Então, por exemplo, teoricamente a planta poderia regular a entrada de potássio reduzindo o potencial da membrana, aliás, aumentando o potencial de membrana, deixando com valores mais negativos, ou poderia regular a saída do potássio, deixando o potencial de membrana com valores um pouco mais próximos do zero, ou até, se quiser que o potássio saia com mais intensidade, levando esses valores para serem mais positivos. Só que, como isso depende das proteínas transportadoras, então a gente tem em dados experimentais o que está mostrado aqui na figura B. Então, por exemplo, existe uma faixa de potencial de membrana em que não ocorre transporte, ou que o transporte ocorre numa intensidade muito pequena. Então vocês veem aqui uma variação muito pequena na corrente, tá? Dos elementos com cargas elétricas. A partir de um determinado nível de potencial de membrana, o transporte passa a ser muito intenso. Aí vocês estão vendo aqui que a corrente aumenta, né, para valores muito negativos. A corrente aumenta mesmo, né, apesar de que os valores vão ficando mais negativos. E do outro lado, a partir de um determinado potencial de membrana, que no caso aqui é positivo, ou seja, predomínio de cargas negativas do lado externo, o transporte ele passa a ser mais intenso também, só que aqui saindo da célula para o meio externo. Por que os valores experimentais são diferentes dos valores calculados aqui na letra A? Por causa das proteínas transportadoras. Então aqui a gente já entende que existe uma proteína transportadora para a entrada do potássio, que ela é regulada a partir de um determinado nível de potencial de membrana, e existe uma outra proteína transportadora para a saída do potássio, que ela é regulada de outra forma, ela é regulada quando se aumenta o potencial de membrana. Ok? Eu espero que isso tenha ficado claro, né? Então, quando a gente traz isso e faz estudos ligados a essas proteínas transportadoras, aí a gente obtém a seguinte situação aqui. A proteína transportadora para a entrada do potássio é o que está mostrado na linha azul. Então, quando o potencial de membrana está com valores positivos até aproximadamente aqui menos 60, ela simplesmente não funciona. Ela está presente na membrana plasmática, mas ela se mantém fechada, né? Porque isso aqui são canais, eu esqueci de explicar, mas essas duas proteínas transportadoras aqui são canais. Então, quando o potencial de membrana não chega a valores de menos 60 milivolts, essa proteína ela fica fechada, ela não funciona, tá? Não ocorre transporte de potássio. Mas a partir daí ela começa a permitir a entrada de potássio, né? Ou seja, abre o canal para a entrada, e aí ela vai controlando, tá? Essa entrada até chegar numa intensidade muito alta, né, de acordo com a variação do potencial de membrana. E por sua vez existe essa outra proteína transportadora que ela é envolvida especificamente na saída do potássio, que ela é regulada só a partir de um determinado nível do potencial de membrana. Então aqui no caso valores mais positivos para controlar a saída do potássio. Lembrando, tá? Então só para fazer uma revisão, que é importante a diferença de potencial eletroquímico dos dois lados. O potássio só vai conseguir entrar na célula se o potencial eletroquímico dele no meio externo for maior do que no meio interno,
e por sua vez o potássio só vai conseguir sair da célula se o potencial eletroquímico dele no interior da célula for maior do que no meio externo. Mas, além da diferença de potencial eletroquímico, a regulação das proteínas transportadoras é essencial também. E aí a gente está vendo aqui duas proteínas transportadoras sendo reguladas de acordo com o potencial de membrana. Então, regular potencial de membrana é muito interessante para que plantas controlem entrada e saída de solutos. Se a planta quer, por exemplo, que potássio entre, basta deixar o potencial de membrana mais negativo. Aí, além dela manter, né, ou facilitar, alterar o potencial eletroquímico do potássio, porque vai predominar cargas elétricas negativas do lado interno, então isso vai facilitar a entrada de um soluto com carga positiva. Ela regula também a proteína transportadora. A mesma coisa para a saída, né? Se ela quer que saia potássio em situações que a gente já viu, né, de saída de potássio, como por exemplo lá, fechamento de células guarda do estômago, que inicialmente ocorre saída de potássio. Como é que é regulado isso? Altera o potencial de membrana, deixa o meio externo mais negativo do que o meio interno. Então, além disso gerar um gradiente eletroquímico para a saída de potássio, a proteína transportadora de potássio é ativada também. Ok? Isso daqui são dados experimentais para potássio, mas isso existe provavelmente para diversas proteínas. Aliás, existe para diversas proteínas transportadoras, apesar de que nem todas ainda foram estudadas, né, e não se compreende bem o seu mecanismo. O transporte de potássio ele já é bem estudado e bem compreendido devido à sua importância. Mas provavelmente para todos esses elementos essenciais que eu já discuti, existe uma forma de regulação de entrada e de saída de forma provavelmente muito semelhante, né? Talvez com algumas variações, mas de forma bem semelhante. Eu vou até colocar mais alguns exemplos. Ok? Então espero que tenha ficado claro, né? É importante entender que a planta regula a entrada e saída de solutos, regulando o potencial de membrana e regulando, por sua vez, né, o potencial de membrana regula também as proteínas transportadoras. Então esses dois processos facilitam entrada e saída. Então deixa eu mostrar aqui um conceito, né, ligado à entrada de solutos contra o seu gradiente eletroquímico, envolvendo um chamado transporte secundário, ou transporte em duas fases. A gente tem aqui a seguinte situação: do lado externo da célula, uma quantidade de solutos que tem potencial eletroquímico menor do que do lado interno. Por isso que tem mais bolinhas com esse S de soluto do lado interno, tá? Isso indica que o potencial eletroquímico dele é maior do lado interno do que do lado externo. Só que, por sua vez, a concentração de íons H+, é maior do lado externo do que do lado interno. Ou seja, o potencial eletroquímico dos íons H+, é maior do lado externo. Então, existem algumas proteínas transportadoras que elas só conseguem transportar um soluto quando elas estão ligadas ao outro soluto também. E aí, por exemplo, isso aqui funciona da seguinte forma: quando o soluto S se liga, aliás, o soluto S ele só consegue se ligar à proteína transportadora nesse ponto aqui, quando os íons H+, ou um dos íons H+, está ligado a um outro ponto dessa mesma proteína transportadora. E aí, no caso, ela libera os dois ao mesmo tempo do lado interno. E aí volta, né, a funcionar novamente. Então vai novamente vir um íon H+ para se ligar aqui, depois vem o outro soluto, e ela vai funcionando dessa forma. Então aqui a gente tem a seguinte situação: o transporte do soluto de interesse para a célula, ele está sendo contra o seu gradiente de potencial eletroquímico. Mas o que é importante dessa proteína aqui não é o potencial eletroquímico do soluto em si, porque como ela só funciona transportando os dois ao mesmo tempo, então a gente tem que somar o potencial eletroquímico do soluto mais hidrogênio do lado externo e somar o potencial eletroquímico do soluto mais o hidrogênio do lado interno. Então, se o somatório da energia dos dois aqui for maior do que o somatório da energia dos dois no citoplasma, o transporte acontece. Ok? Então, por isso que ele é chamado de secundário, porque para produzir esse gradiente de concentração de íons H+, as ATPases
funcionaram antes, né, produzindo isso aqui, gastaram ATP, gastaram energia metabólica. Então, nessa situação aqui, o transporte é a favor do gradiente eletroquímico, levando em consideração os dois solutos, mas para produzir esse gradiente de íons H+, foi necessário que as ATPases utilizassem energia anteriormente. Ok? Então, por isso que esse daqui é o chamado transporte ativo secundário, que seria explicado, por exemplo, para a absorção de diversos solutos. Então, a gente tem aqui um exemplo mostrando a absorção de sacarose, mas pode ser diversos solutos, inclusive inorgânicos, que está entrando na célula juntamente com íons H+, tá? É assim que funciona a proteína transportadora de sacarose. Então a célula consegue acumular sacarose em uma quantidade, em uma quantidade maior do que o que está presente no meio externo, mas para fazer isso ela precisou gastar energia, tá? Precisou gastar ATP para produzir esse processo aqui. Por isso que ele é em duas fases. Tem a fase inicial, né, a fase do transporte ativo primário, que produz o gradiente de íons H+, que por sua vez acidifica esse meio aqui externo, né? Lembrem-se que pH é concentração de íons H+, então quanto mais concentrado, mais ácido, e que isso é energia, né? Sempre que existe diferenças de concentração e de cargas, a gente tem diferença de energia, e essa energia que foi produzida através da energia química do ATP, ela vai ser utilizada para a entrada do soluto, tá? No caso aqui da sacarose. Isso que nós acabamos de ver é o chamado SYMPORT, que ele são proteínas transportadoras que funcionam transportando dois solutos na mesma direção. Nós vimos aí o exemplo do lado externo para o lado interno, né? Ou seja, do lado externo da célula para o citoplasma. Isso pode ser entre diversos compartimentos, mas por enquanto vamos ficar aqui nesse exemplo. Aliás, só comentando mais uma coisa, no caso do SYMPORT, o soluto A, né, que é o do exemplo do A aqui, ele está sendo transportado contra o seu gradiente de potencial eletroquímico. Do lado externo, levando em conta apenas o soluto A, ele está com menos energia do que do lado interno, mas como eu acabei de comentar, no caso de SYMPORTs, o importante é levar em conta o somatório de energia do soluto A juntamente com os íons H+. Isso, a gente faz o somatório dessa energia dos dois solutos do lado externo e do lado interno. Então, no caso, só vai haver transporte via SYMPORT se a energia química do lado externo dos dois solutos for maior do que a energia química do lado interno. Então, isso seria um exemplo de transporte a favor do gradiente de potencial eletroquímico, que é o chamado transporte ativo secundário, mas ele é ativo secundário porque para produzir esse gradiente eletroquímico foi necessário a saída de íons H+ das células, que funcionou com gasto de ATP através das ATPases. Ok? Então, uma situação semelhante, só que para movimentos em sentido oposto, são as proteínas que fazem o chamado antiporte. O antiporte lembra o SYMPORT, só que a partir do momento em que íons H+ entram no interior de uma célula, um outro soluto vai sair. Nesse exemplo aqui, eles estão chamando de soluto B. Tá? A proteína que faz o antiporte, ela só faz movimento também de dois solutos ao mesmo tempo, só que em direções opostas. É o princípio semelhante do SYMPORT, tá? Ele só consegue, a partir do momento que um soluto se liga em um local dessa proteína, o outro soluto tem que se ligar, só que aí nesse caso ele se liga do lado interno, o sítio ativo para a ligação do soluto B fica exposto ao lado interno da célula. Poderia, mais uma vez, poderia ser outro compartimento celular. Estou colocando aqui o exemplo do transporte do lado interno do citoplasma para o lado externo. Então aí ocorre o movimento dos dois, só vai ser possível nesses dois sentidos, né, nas duas direções opostas. Mais uma vez, o soluto B ele está sendo transportado contra o seu gradiente de potencial eletroquímico, porque, por exemplo, isso aqui funciona muito para a retirada de elementos químicos que possam causar toxidez em células. Então a planta às vezes absorve em excesso
Eu vou mostrar um exemplo do sódio mais adiante, que pode causar toxidez, e aí para evitar esse problema de toxidez, ela elimina novamente o sódio, por exemplo, ou qualquer outro soluto da célula, utilizando antiportes. E para que esse movimento ocorra contra o gradiente de potencial eletroquímico, então aí o que é que a gente vai ter que ter? Eu vou ter que fazer um somatório da energia química dos íons H+, do lado externo e do lado interno, e o somatório da energia química do soluto B do lado externo e do lado interno. Então, para que ocorra movimento de solutos aqui, é necessário que a energia química dos íons H+, do lado externo em relação ao lado interno, ou seja, a diferença de energia nessa situação, seja maior do que a energia química necessária para mandar o soluto B contra o seu gradiente de potencial eletroquímico. Então, o transporte só vai funcionar dessa forma. Tá? Se eu quiser pegar um exemplo, seria semelhante ao funcionamento de um moinho que é movido a corrente de água ou de uma turbina de uma hidrelétrica. Para movimentar os dois, a gente tem que a energia química, aliás, a energia da água tem que ser maior do que a força necessária para movimentar a turbina ou o moinho. Então, a energia química dos íons H+, ela tem que ser maior do que a energia química necessária para mandar o soluto B contra o seu gradiente de potencial eletroquímico. Ok? Eu espero que tenha ficado claro com relação a esse exemplo. Então, é também um transporte ativo secundário, com gasto, aliás, a favor do gradiente de potencial eletroquímico, somando mais uma vez o potencial eletroquímico dos íons H+, e do soluto a ser mandado para fora da célula, mas lembrando que aqui são movimentos em sentido oposto. E que, para produzir esse gradiente de energia, também foi necessário o uso de ATP, através das ATPases, para produzir esse acúmulo de íons H+, do lado externo. Ok? Mas o princípio de funcionamento é relativamente semelhante, né? Só que aqui a gente está tendo movimentos em sentido oposto. Então vamos adiante. Descobriu, né, diversos importes envolvidos na entrada de potássio, fósforo na forma de fosfato, nitrogênio na forma de nitrato, enxofre na forma de sulfato, e um antiporte bem estudado é o da saída do sódio, né, que está envolvido em mecanismos de tolerância à salinidade. Ou então isso é importante para regular alguns canais, por exemplo, canais para a entrada de potássio e cálcio, eles são regulados de acordo com o potencial elétrico da membrana plasmática, como eu comentei lá nesse primeiro exemplo da aula de hoje. Tem eu até falei lá desse próprio canal aqui para a entrada de potássio, que ele é regulado de acordo com o potencial de membrana. E no caso do cálcio, né, já se entende que é assim também que funciona. Então a tendência, né, é que o pH do meio externo fique mais ácido, porque acumula íons H+ desse lado. E o pH do meio interno, consequentemente, ele tende a ficar um pouco mais alcalino, porque os íons H+ estão saindo dessa região. Essa situação ela existe também no caso de membranas do tonoplasto. Aliás, da membrana chamada tonoplasto, que é a membrana do vacúolo. Só que, nesse caso aqui, o vacúolo tende a ficar mais ácido, né? O pH fica mais ácido pela entrada de íons H+, que vão saindo do citoplasma também, com gasto de ATP ou com gasto de fosfato inorgânico, nessa segunda situação aqui, que é a fonte de energia também. E isso faz com que, por exemplo, isso regula, na verdade, a entrada de diversos íons inorgânicos, aqui tem nitrato e cloro, mas também de moléculas orgânicas, que são importantes como reserva nutritiva, tá? Para algumas células. E regula também o funcionamento de aquaporinas, porque a entrada de água é muito importante, por exemplo, durante a fase de aumento do volume celular. Né? Como o vacúolo ocupa 90% do volume de uma célula, então o maior componente responsável ali pelo aumento de volume da célula vai ser a entrada de água, e essa água vai se acumular principalmente nos vacúolos. E isso é regulado também pelo potencial de membrana. Tá? O próprio potencial de membrana regula o funcionamento das aquaporinas.
Então, dá para se estudar uma proteína carregadora utilizando os estudos bem parecidos com o que vocês já viram nas disciplinas de bioquímica, tá? Que envolve as análises de reações, né? As análises cinéticas de reações. Então, só para relembrar, né? Uma taxa de uma reação bioquímica, ela vai se saturar, ou seja, vai chegar num valor de velocidade máxima quando a quantidade de enzimas que estão catalisando aquela reação não conseguem mais dar conta do aumento de substratos. Você vai aumentando a concentração de substratos, como está mostrado aqui no eixo X, só que essa concentração vai ter um limite, tá? Porque vai chegar num ponto em que não adianta mais aumentar essa concentração, porque simplesmente todos os sítios ativos de uma enzima já estão ocupados por esse substrato. Então, se você vai aumentar, não significa que a velocidade da reação vai aumentar. Nesse ponto aqui se diz que a reação ela está sendo limitada pela quantidade da enzima e não pela quantidade do substrato. Até esse ponto aqui, a velocidade da reação ela é limitada, né, até um valor mais baixo do que esse aqui, né? Em relação à figura, a gente diz que a velocidade da reação ela é limitada pela pela concentração do substrato. Bom, então com relação a proteínas transportadoras é o mesmo princípio. Elas também têm uma velocidade máxima de transporte de solutos. Dá para a gente fazer aquela mesma situação lá da reação enzimática. Se eu pegar metade da velocidade máxima, eu vou obter um valor de concentração chamado de Km, que significa também o nível de afinidade que tanto a enzima, como no caso aqui da proteína transportadora, tem pelo soluto. Quanto menor esse valor de Km, significa que a proteína transportadora é mais específica para um determinado soluto, só que ao mesmo tempo a tendência é que a velocidade máxima seja menor. Ou seja, proteínas que são muito específicas, proteínas carregadoras que são muito específicas, transportam solutos com uma intensidade menor. E proteínas que são menos específicas transportam solutos com uma velocidade maior. Então, todos esses processos são importantes. Em situação em que a concentração de um soluto é muito baixa no solo, é importante ter uma proteína muito específica, só que, ao mesmo tempo, essa proteína ela vai se saturar mais rapidamente. Se a quantidade de soluto no solo é maior, então é melhor utilizar uma proteína menos específica, vai absorver com maior quantidade, só que essas proteínas menos específicas, elas cometem erros, entre aspas também, né, com maior frequência. Então, por exemplo, uma proteína transportadora de potássio pode transportar também cátions com propriedade química semelhante, como sódio e como alguns outros ali da mesma região da tabela periódica, né, o rubídio e alguns outros. Já foi comprovado que acontece essas situações. Só que quando a proteína tem um valor de Km mais baixo, aí não, ela é mais seletiva, ela escolhe só o potássio, só que ela tende a transportar também com menor velocidade. Então, fazendo esses estudos cinéticos, é interessante porque a gente entende como um transporte está sendo controlado. Se ele obtém uma figura em curva parecida com essa linha em vinho aqui, isso significa que o transporte está ocorrendo através de uma proteína carregadora. E se tem uma linha reta em azul, isso significa que o que está ocorrendo ali é uma difusão simples, que pode ser, por exemplo, através de canais. Tá? Mas aí, quando tem uma cinética parecida com a cinética enzimática, aí é uma proteína carregadora que está funcionando no transporte. Então a gente tem aqui essa seguinte situação, né, para entender a aplicação prática ali. Aqui está medindo taxa de absorção de sacarose de acordo com a concentração. Isso aqui são para células de cotilédones, mas poderia ser em outras situações. Então, se mediu aqui concentração de sacarose e a taxa de absorção dela. Então, você vê que numa concentração mais baixa de sacarose, a gente tem uma curva parecida com a da cinética enzimática, indicando que até esse ponto aqui, o que está funcionando é uma proteína carregadora, que, por sua vez, se só existisse ela, a gente teria uma linha tracejada, como está mostrado aqui em vinho. Isso aqui são valores calculados, né, ou previstos
pelas propriedades cinéticas de Michaelis-Menten, que quem estuda bioquímica, né, com certeza já viu isso. Só que o que acontece na prática é o seguinte: a partir dessa concentração aqui de sacarose, a linha passa a ser uma reta, indicando que a partir desse ponto o processo é controlado simplesmente pela difusão, e ele ocorre provavelmente através de canais, tá? Então, de início também, tá? Quando a concentração de sacarose do meio externo é muito pequena, isso significa que as próprias proteínas carregadoras, muitas vezes elas utilizam também energia química para provocar o transporte. E quando a concentração é muito elevada, aí como ela pode ser a favor do gradiente eletroquímico, né, então o transporte ele é facilitado, né, ele ocorre por difusão. Bom, eu coloquei o exemplo para a sacarose, mas já se observou que isso daqui acontece para potássio e para diversos outros elementos químicos. Tá? Isso aqui só para a gente entender como é que pode ser a regulação no processo de transporte de acordo com a concentração. Então, as próprias proteínas transportadoras, que são reguladas pelo potencial de membrana, que eu já comentei aqui hoje, elas também são reguladas de acordo com a concentração dos solutos. Então, isso aqui é uma visão geral, né, de diversas proteínas transportadoras que existem na membrana plasmática, que é o que está representado nessa elipse mais externa aqui, e na membrana do vacúolo. Só que parece muito, mas isso daqui é uma percentagem muito pequena em relação ao que existe de verdade em uma célula vegetal. Tá? Quando se faz estudos ligados a genomas de plantas, boa parte do genoma, né, uma quantidade bem considerável mesmo, é formada por genes que codificam proteínas transportadoras. E não só proteínas transportadoras da membrana plasmática e do vacúolo. É que membrana plasmática e vacúolo são muito importantes para a gente entender diversos processos e são relativamente mais fáceis de serem estudados porque tem tamanho maior. Mas vão existir proteínas transportadoras em cloroplastos, em mitocôndrias, no retículo endoplasmático, tá? Em todas as organelas vão existir proteínas transportadoras, porque controlar a entrada e saída de solutos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, é essencial para o metabolismo celular. Então, isso, tudo que a gente está vendo aqui é uma percentagem muito pequena. Com certeza, no futuro, diversas outras proteínas transportadoras e diversas outras formas, aliás, e outras características delas ligadas à sua regulação também vão ser mais compreendidas, tá? Provavelmente mostrando aspectos semelhantes ao que se já conhece, mas cada transportador desse tem características próprias, é regulado de acordo com características, até porque eles são necessários, né, de acordo com situações bem específicas também. Então, para resumir tudo aquilo, né, que eu falei, aqui a gente tem a membrana, observando por enquanto, só a membrana plasmática, tá? Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, formação do potencial de membrana através das bombas de íons H+, que utilizam ATP. Isso aqui é revisão, tá? Eu já comentei bastante sobre isso. E, por sua vez, fazem com que o pH do citossol ou do citoplasma se torne um pouco mais alcalino, eu acabei de comentar, porque gera um potencial de membrana. E esse potencial de membrana, juntamente com as diferenças de cargas elétricas, é importante para a regulação de entrada de diversos solutos, como, por exemplo, a gente está vendo aqui, entrada de nitrato e de fosfato, através de simportes que utilizam o próprio gradiente de H+, produzido aqui pelas bombas, pelas ATPases, né, pelas bombas de H+. Vocês estão vendo que ele está sendo utilizado aqui para a entrada do fosfato e do nitrato. Tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá naquele exemplo. A gente está vendo aqui um antiporte para a saída do sódio, que eu comentei que está ligado à resistência à salinidade. Né? Então, a planta está num solo muito salino, por exemplo. Esse solo, como tem excesso de sódio, ele pode ser que entre pelo mesmo canal de entrada do potássio, e aí vai acumular em quantidades elevadas no citoplasma, que pode causar efeitos negativos para o metabolismo da planta. Uma forma dela se livrar desse sódio é
mandar ele novamente para o meio externo através do antiporte, que por sua vez ele pode voltar ao solo ou pode ser retranslocado para outras regiões da planta. Ou translocado para outras regiões, é o termo mais correto, né? E aí ela pode acumular ele em determinados tecidos em que ele não cause problema. Então já se observou que muitas plantas resistentes à salinidade, elas têm um funcionamento, né, uma quantidade muito intensa desse tipo de antiporte aqui. Além disso, né, tem o transporte de metais pesados, que eles são regulados através do potencial de membrana também, né, no caso aqui controlando a entrada deles, todos aqueles micronutrientes lá que eu falei, no caso do ferro que ele entra juntamente com o quelato, né, eu falei na parte de nutrição mineral, então essas proteínas transportadoras para eles aqui, ela é regulada de acordo com o potencial de membrana. A gente tem a entrada de nitrogênio, que ele pode vir na forma de aminoácidos ou de peptídeos, né, que não são proteínas inteiras ainda. E aí isso daqui é muito importante para regular a parte de nutrição de nitrogênio de uma planta. Né, o nitrogênio, que é um dos elementos essenciais com maior quantidade, ele é muito transportado de célula a célula e consequentemente de órgão a órgão de uma planta, né, ou de tecido em tecido, utilizando essas proteínas transportadoras que ficam aqui na membrana plasmática. Isso daqui é importante também para o ajuste osmótico, porque eu comentei, né, que o ajuste osmótico está muito ligado à entrada e saída de solutos inorgânicos, por exemplo, alguns aminoácidos, né, alguns ácidos orgânicos. Então, se a célula quer baixar o seu potencial osmótico, ela pode controlar a entrada dele, e aí ela utiliza muito essas proteínas transportadoras. E isso aqui também é muito importante durante o transporte de hormônios vegetais, porque muitas vezes os hormônios eles são transportados ligados a uma determinada molécula orgânica, muitas vezes que são aminoácidos, ou o próprio processo de síntese de hormônio ele ocorre através de aminoácidos. Mas isso tudo eu vou comentar na terceira parte, tá, da disciplina. Quero só comentar aqui como são importantes esses transportadores para regularem diversos processos de adaptação das plantas ao ambiente. E uma outra coisa que a gente já estudou lá em relações hídricas é a percepção, né, o respostas ao ambiente. Eu mostrei lá a questão do ácido abscísico, que vem lá do solo, né, que a raiz percebe que o solo está secando, manda ácido abscísico para as folhas, que aí ao chegar nas folhas induzem o fechamento de estômatos, mas esse ácido abscísico ele tem que ser transportado, ele tem que chegar através de uma proteína receptora, né, que também está ali na membrana plasmática. Tá, e aí regula diversos processos, lá no caso da célula guarda de saída de solutos, né, para a indução do fechamento. Mas vamos adiante, né, eu já comentei bastante isso. Então, no caso aqui, mais algumas proteínas transportadoras da membrana plasmática, a gente tem aqui canais. Tá? Então, os canais para entrada e saída de potássio são exatamente aqueles que eu comecei a falar na aula de hoje, que são regulados de acordo com o potencial da membrana. Tá? Então, são aqueles exemplos lá que eu mostrei no primeiro gráfico dessa aula de hoje. Então, a planta poderia regular a entrada e saída de potássio simplesmente regulando o potencial da membrana. Precisa de mais potássio? Deixa o meio externo mais positivo em relação ao meio interno. Precisa que o potássio saia? Mantém o meio externo mais negativo do que o meio interno. Então é assim que elas regulam a abertura e fechamento de estômatos. Tá? A entrada de cálcio também, ela vai ser regulada pelo potencial da membrana. O cálcio, eu comentei, né, em nutrição mineral, que ele normalmente está ligado a componentes da parede celular. Para o metabolismo, ele é utilizado em concentração muito pequena, então aí a sua entrada ele vai ser regulado basicamente pelo potencial de membrana. Precisa de cálcio para alguma atividade metabólica, altera o potencial de membrana, ele entra, e quando não é mais necessário, ele vai sair da célula. Tá? Tem aqui um exemplo de saída do cálcio. Né? Então ele utiliza sua atividade metabólica, então tem aqui uma bomba de cálcio, né, parecida com a de H+, que ela está utilizando ATP para bombear mesmo, tá? Para mandar sair o cálcio, porque ele já exerceu a sua atividade metabólica. Normalmente ele é necessário em uma concentração extremamente baixa. Depois que faz, né, regula o seu processo, ele deve sair rapidamente.
Aquaporinas, eu comentei bastante lá em relações hídricas. A questão é que aquaporinas elas não transportam apenas água. Tem aqui, ó, entrada de boro e silício ocorrendo também através de aquaporinas. Aí eles vêm aqui na forma hidratada, tá? Mas seguem o mesmo caminho, e a gente já viu, né, que o boro é um elemento essencial e que o silício é importante para diversos processos ligados ao desenvolvimento de plantas. Então o caminho que eles seguem é o mesmo da aquaporina. Só que às vezes ocorrem coisas indesejáveis. Então, por exemplo, arsênico, que causa problemas, né, é um veneno. Às vezes ele entra também através de aquaporinas. Algumas plantas conseguem regular bem isso, não permitem a entrada em alta quantidade. Mas, por exemplo, o pessoal na Ásia tem problema de envenenamento por arsênico em plantios de arroz, porque simplesmente o solo tem em uma quantidade relativamente alta, as plantas absorvem, eles passam através de aquaporinas e vão parar nos grãos de arroz. E aí quando comem, né, é muito frequente encontrar sintomas de envenenamento por arsênico quando se consome arroz. Então eles têm que ter muito cuidado com o solo em que estão cultivando. Algumas plantas elas são bem mais seletivas, né? Então para a gente ver que essas proteínas transportadoras, além disso, além de serem diferentes entre si, elas são diferentes entre espécies. Então uma aquaporina em um arroz, ela é regulada de forma diferente de uma aquaporina em soja, em eucalipto e por aí vai. Uma proteína transportadora de potássio, ela é regulada também de forma diferente entre as espécies. Apesar de que são mecanismos semelhantes, mas aquelas propriedades, se eu fizer uma equação, né, para medir o potencial de Nernst para cada um deles, de cada uma espécie diferente, eu vou ter valores diferentes lá. Ok? Então, para a gente ver como a coisa às vezes é complexa, né? A gente tenta fazer um resumo aqui para entender esse mecanismo geral de transporte. E aqui vindo para os vacúolos, então a gente tem também diversos antiportes, a gente tem até uma quantidade maior de antiportes, são todos os que estão em verde aqui nos vacúolos, do que na membrana plasmática. Então a gente está vendo aqui antiportes importantes, né? Em primeiro lugar, né? O processo de formação do potencial de membrana ocorre também na membrana do vacúolo. Então a gente está vendo aqui valores de menos 90 milivolts, e como essas bombas de H+, aqui, elas estão funcionando para entrada de íons H+, então o pH fica mais ácido também do lado do vacúolo. Tá? Então elas aqui funcionando, gastando ATP ou gastando fosfato inorgânico, pirofosfato inorgânico, aliás, que são dois fósforos, que são fontes de energia, tá? Todos dois. Então isso mantém o pH mais ácido e mantém o potencial de membrana. E por sua vez isso aqui serve então para ativar diversos antiportes, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Entrada de nitrato só é possível com saída de H+, entrada de sódio, que é importante para a resistência à salinidade, só é possível com saída de H+, entrada de cálcio também, tá? Que precisa manter-se em uma concentração baixa no citoplasma, mas no vacúolo não importa, ele pode se acumular à vontade. E aí a gente vai tendo essas situações, tá? Então, as duas aqui estão funcionando, né, para manter o nível de cálcio baixo do lado do citoplasma, né, o antiporte para a entrada do cálcio e consequentemente saída do H+, e a bomba, só que no caso da membrana plasmática eu tinha essa bomba de cálcio mandando cálcio para o meio externo. Aqui a gente tem essas bombas de cálcio mandando cálcio para os vacúolos, tá? Gastando ATP também, né, gastando energia. O sódio é importante para a resistência à salinidade, então acumular sódio no vacúolo é importante para isso. Eu já comentei lá no caso de saída da célula, né? Mas em vez de sair da célula, a planta simplesmente pode acumular nos vacúolos, que lá no vacúolo ele não vai causar problema. E às vezes é até interessante porque ele pode causar um efeito osmótico aqui. Tem vezes que a planta tem dificuldade de absorver água quando o solo é muito salino, por causa do efeito osmótico do solo, então ela pode manter uma diferença osmótica e aí, consequentemente, com potencial hídrico mais baixo em relação ao solo, acumulando íons de sódio nos vacúolos. Tá? Então, isso é até mais interessante do que mandar novamente para fora. Muitas vezes, né, se livrar de toxidez de alguns elementos químicos, mesmo que sejam essenciais, tá, eles podem causar em excesso problemas para o metabolismo celular.
Eu até mostrei aquela figura, né, de que para cada elemento químico a gente tem um nível baixo, né, o nível que quanto mais você aumenta a concentração, mais isso provoca efeito positivo no crescimento de plantas. Tem um nível que não simplesmente não causa efeito, né, alterar a concentração, e tem um nível de toxidez, em que quanto mais aumenta a concentração de um íon ou de um elemento químico, ele vai causar problema no crescimento de plantas. Por quê? Porque ele vai atrapalhar alguma coisa do metabolismo. Então, todos esses íons em excesso, se eles podem causar problemas de toxidez, eles se acumulam nos vacúolos, ou até tem no caso de elementos químicos que realmente causam problemas, como o cádmio aqui, que é um metal pesado que pode causar problema para o metabolismo, porque ele se liga a algumas moléculas que causam reação química e podem atrapalhar o funcionamento. Aliás, se ligam a algumas enzimas que catalisam reações químicas e podem atrapalhar essas reações químicas, tá? Então aí o ideal é mandar eles para os vacúolos. E no caso de reservas também, isso é muito importante, tá? Porque o vacúolo é uma das formas da célula estar acumulando reservas orgânicas. Então, por exemplo, sacarose e outros açúcares também, né, como hexoses aqui, como outras hexoses, aliás, elas podem se acumular nos vacúolos, utilizando os antiportes aqui, né, o gradiente produzido, para que ele vá se acumulando em grande quantidade e vá ser utilizado de acordo com a necessidade. Ou às vezes esses açúcares eles funcionam também como moléculas reguladoras. Aí elas precisam se acumular e ser utilizadas só de acordo com uma determinada quantidade para regular um processo metabólico. Eu vou comentar alguns exemplos mais adiante, está na parte de fotossíntese. Mas é importante, tá, então, manter essa regulação nas reservas orgânicas também. E aí as proteínas transportadoras têm um papel muito importante aqui. E no caso de plantas também tem a questão dos pigmentos, né, que são importantes, por exemplo, para a coloração de pétalas, de frutos, né, então para processos ligados também à reprodução e à dispersão de sementes, tá? E aí, por exemplo, pigmentos eles se acumulam em vacúolos utilizando proteínas transportadoras, nesse caso aqui com gasto de ATP direto, né, é uma bomba. Aqui, isso aqui é um exemplo para a antocianina, mas a gente tem alguns outros solutos que têm cor, né, que são pigmentos que podem se acumular nos vacúolos dessa forma. Tá, então a gente viu aqui diversos exemplos. Não finalizei tudo aqui, tá? Tem muito mais coisa, como eu falei, a ser descoberta, a ser compreendida. Isso aqui é só para a gente entender como a coisa é complexa, né, e como é essencial para o funcionamento de uma célula regular os processos de transporte, tá? Não só entre vacúolos e membrana plasmática, mas em todo o funcionamento celular. Aqui no caso, eu tenho exemplos de proteínas transportadoras em raízes, mas lembrando aquilo que eu falei, tá? Raízes são muito estudadas, mas esses processos de controle e entrada de solutos são importantes em qualquer célula vegetal, de qualquer tecido, de qualquer órgão de uma planta. Acontece que raízes são bem estudados, né, devido à importância de se compreender o processo de nutrição mineral em plantas. Então, voltando aqui em algumas situações que eu já comentei. Eu já falei de aquaporinas, né, que são proteínas transportadoras de água. Então, onde é que aquaporinas estão presentes em maior quantidade em uma raiz? Então, nem vou comentar sobre esse esquema novamente, né, que eu já mostrei isso em relações hídricas, já mostrei em nutrição mineral, né, já mostrei aqui, então acho que vocês lembram bem como é que ocorrem esses processos de entrada de água e de solutos. Então, por que aquaporinas estão presentes em grande quantidade, tanto na epiderme, inclusive na região dos pelos radiculares, e também na endoderme? Porque é exatamente esses pontos aí que controlam o processo de entrada de água, né? Você lembra que eu comentei da rota apoplástica e da rota simplástica? Então, na rota simplástica, a água tem que entrar na membrana plasmática, que está mostrada em rosa aqui, e aí ela vai entrar passando por aquaporinas. Então, quanto mais aquaporinas estiverem presentes na epiderme de uma raiz, maior é a facilidade com que a água tem para entrar numa raiz, né, de ser absorvida. E elas estão presentes exatamente na região dos pelos radiculares, né, aqui olhando no esquema da raiz. Aquaporinas podem transportar também
CO2, NH3 e H2O2, que é um elemento tóxico que é importante para regular alguns processos de tolerância a estresses, tá? Mas isso eu vou falar mais adiante, ou seja, ela não é 100% específica. Algumas outras moléculas que têm algumas propriedades químicas semelhantes podem seguir pelo caminho das aquaporinas também. E no caso de ATPases, elas estão presentes em quantidade muito grande na endoderme. E eu tenho certeza que vocês lembram o porquê, né? Se eu perguntasse isso numa prova, vocês entenderiam porque que tem muitas ATPases em endoderme. Mas eu vou explicar aqui. É que eu já comentei que a endoderme é exatamente o ponto de controle de entrada e de saída de solutos, por causa da estria de Caspary, que não deixa que ocorra movimentos através das paredes celulares. O movimento tem que ser atravessando membrana plasmática, nesse ponto aqui. Então, aqui é exatamente o ponto de controle. Então, é importante aqui produzir o potencial de membrana para controlar a entrada e saída de solutos e produzir o gradiente de íons H+, também, tá? Eu nem vou voltar mais nisso. Na aula de hoje eu já comentei bastante a importância do potencial de membrana e do gradiente de íons H+, para controlar a entrada e saída de solutos. Então, como o ponto de controle principal de uma raiz é a endoderme, por isso que ATPases estão presentes em grande quantidade na endoderme. E por sua vez, tá? Além desse controle específico de entrada e saída de solutos, eu comentei que quando um soluto é absorvido pela rota simplástica, que é o que está em rosa aqui, ele vai atravessando esses pequenos canais, né, que são chamados de plasmodesmas, que é o que está representado em detalhe aqui nesse esquema. Numa região de raiz que absorve muita água, predomina em grande quantidade plasmodesmas, exatamente para facilitar o transporte pela rota simplástica, né? A planta absorveu água já lá na raiz, já na epiderme da raiz, e aí vai transportando de célula a célula. O transporte pela rota simplástica ele é mais lento, ele ocorre com mais resistência, mas ele pode ser, até certo ponto, facilitado pelo aumento da quantidade de plasmodesmas. E é isso que acontece, né? Então eles estão presentes em grande quantidade nessa região. Isso aqui é um esquema de uma estrutura de um plasmodesma, né? Então não é simplesmente um canal, não é simplesmente uma abertura. Na verdade é um ponto de conexão entre membranas plasmáticas de células adjacentes. A membrana plasmática de uma célula está conectada com a membrana plasmática da outra célula, que são duas células representadas, tá? Tem exatamente duas paredes celulares, né? Duas lamelas médias que eu vou falar mais adiante, né? Que é o ponto de contato. E que na verdade o plasmodesma ele conecta, além da membrana plasmática, ele conecta retículos endoplasmáticos de duas células, das duas células adjacentes também. Porque para a troca de substâncias não é só água que está sendo trocada através de plasmodesmas. Então muitas vezes processos metabólicos que iniciam numa célula podem ser finalizados em outra, né? Ou vice-versa, elas podem até trocar, né, processos ligados ao metabolismo. Então é importante que os retículos endoplasmáticos estejam interligados e isso não atrapalha o movimento de água, né, que é uma molécula pequena e se movimenta facilmente através de plasmodesmas. Então elas teriam um diâmetro específico que varia de célula a célula de acordo com o que está sendo transportado. Para o movimento de água não é necessário que tenha um diâmetro muito elevado, mas lá em fotossíntese eu vou comentar um processo de transporte de açúcares que envolve plasmodesmas com diâmetro um pouco maior, tá? Então a própria célula pode regular a quantidade, se quer transportar em alta quantidade mesmo um determinado soluto, como no caso da água, ou pode regular também o diâmetro desses canais, né, dessas aberturas. E aqui é um esquema mostrando o funcionamento das ATPases, tá? É incrível como é uma das proteínas mais bem estudadas, mas não se conhece 100% do seu processo de regulação. Então, como é que as ATPases funcionam para mandar íons H+, se acumularem em quantidade maior do que no meio externo em relação ao meio interno, né? Em relação ao citoplasma. Ou seja, um transporte contra o gradiente de potencial eletroquímico. Eu já comentei que utiliza ATP como fonte de energia, mas esse ATP é utilizado da seguinte forma.
A partir do momento em que o ATP se liga a uma determinada região da proteína carregadora, né, da bomba de H+, ela altera a conformação, faz com que um determinado sítio da proteína interaja com os íons H+, aí depois que o H+ se liga aqui, ela muda novamente a conformação em 3 dimensões dela, libera o H+ do lado externo, e o fósforo que veio do ATP, né, ou o fosfato que veio do ATP, que estava ligado aqui, é liberado novamente. Então esse sítio aqui, ele volta a ficar novamente exposto para um outro ATP se ligar, né, o fósforo novamente sai, libera novamente o ADP, e aí o processo todo volta a funcionar novamente. Tá? Então seria mais ou menos esse o esquema de funcionamento. Só funciona, né, se tiver ATP, né, ou seja, se tiver energia. E que na verdade essa proteína já é bem estudada. Eu falei que falta compreender alguns processos ligados à regulação e ao funcionamento dela, mas já se compreende como é que ela interage com a membrana plasmática, quais partes dela ficam expostas ao ambiente interno da célula, quais ficam expostas ao ambiente externo da célula. Para quem estuda lá na bioquímica, vocês veem que toda essa estrutura ela é bem estudada. Eu estou mostrando aqui uma estrutura em 2 dimensões, mas existe a estrutura em 3 dimensões, que é o que esse esquema tenta mostrar aqui, né, em que uma porção da proteína está voltada para o citoplasma e a outra para, nesse caso aqui, vacúolos, mas poderia ser também o meio externo da célula, né, é semelhante a isso. Então aqui a gente está vendo a membrana do vacúolo, mas poderia ser a membrana plasmática, em que na verdade as ATPases elas são micromotores. A partir do momento que o ATP se liga, ele faz com que uma estrutura da proteína se gire, né, como está mostrando aqui essa seta, e isso faz com que os íons H+ de um lado sejam jogados para o lado externo. Ou seja, um micromotor girando, utilizando como combustível o ATP, e aí esse micromotor coleta H+ de um lado e libera ele do outro lado. Aqui eu estou mostrando de citoplasma para vacúolo, mas poderia ser de citoplasma para parede celular, poderia ser de citoplasma para mitocôndria e por aí vai. E existe também, eu lá em fotossíntese e respiração vou mostrar que existem proteínas semelhantes a essas que utilizam o inverso. Elas utilizam concentração de H+ para produzir ATP, tá? Mas o mecanismo de funcionamento é o mesmo das bombas de ATPase, que facilitam muito o transporte de nutrientes em plantas. E aqui só para finalizar esse assunto, né, então eu estou mostrando aqui alguns exemplos de frutos e folhas que são bem ácidos em certas situações pelo acúmulo. Você vê que o pH aqui está muito baixo, né? Em por exemplo, diversas frutas dos cítricos, né, do laranja, limão. Por que eles são tão ácidos, né? Por causa do pH muito baixo no vacúolo e por causa do acúmulo de ácidos orgânicos também. Então as ATPases elas contribuem muito para essa redução do pH pelo acúmulo de íons H+. Quando vocês aqueles gominhos da laranja e do limão são uma das poucas células vegetais que nós conseguimos ver a olho nu. Então aquilo ali, na verdade, você está vendo quase 100%, né, 99, alguma coisa de percentagem do vacúolo da célula. Porque o citoplasma ele ocupa um volume tão pequeno que a gente nem consegue ver nenhuma estrutura celular, né, nenhuma organela celular, aliás. E como o vacúolo é transparente, a gente vê ali, né, às vezes tem uma certa coloração que acumula algum pigmento, mas quando você morde algum gomo da laranja ou do limão, você está liberando basicamente o conteúdo do vacúolo deles e está sentindo aquele gosto bem ácido, juntamente com outros compostos, é claro, né? E aquele gosto bem ácido ele é provocado principalmente pelo funcionamento das ATPases, né, que estão mandando muitos ácidos ali para poder também acumular em grande quantidade as reservas nutritivas daqueles frutos. O mesmo princípio ocorre no caso de folhas, né, de algumas plantas que elas acidificam bastante o vacúolo, e aí, né, quem morde nessas folhas sente um certo gosto de acidez, tá? Mas isso é só curiosidade, né, para a gente entender como esses aspectos das plantas podem influenciar também no sabor dos alimentos. Mas então o que eu queria comentar bastante aqui na aula de hoje, que eu encerro por aqui essa parte do assunto de transporte de solutos, e encerro a primeira parte da disciplina também,
é de como é importante esses processos ligados à regulação de transporte e como as plantas utilizam mecanismos relativamente simples para regular eles. Que aí eu enfatizei muito na aula de hoje o processo de regulação do potencial de membrana, que por sua vez regula as proteínas transportadoras. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima, né, que o próximo assunto já vai ser da segunda unidade, que vai ser fotossíntese. Até mais.